Glória a Deus. Vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus, capítulo 5. A gente vai ler do verso 3 até o verso 10, do 3 ao 10. Enquanto os irmãos abrem, eu vou em oração a Deus, pedindo mais uma vez a misericórdia, a graça. Se nós estamos aqui, é porque Ele permitiu. Se eu estou aqui no púlpito, é porque Deus deu essa oportunidade, não porque nós somos melhores, muito pelo contrário. E a mesma palavra que eu vou dividir com os irmãos é a palavra que me afronta, é a palavra que me mostra também o quão pecador eu sou. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, não para nos reunirmos como amigos, como colegas, ou para cumprir a agenda, para dizermos, nossa, ontem eu fui na igreja. Não, Pai. Nós estamos aqui dessa vez, Pai, mais uma vez, para ouvir a Tua palavra, sermos direcionados pelo Teu poder. Queremos, no profundo da nossa alma, sermos transformados, Pai. Sermos feitos filhos de Ti. Sermos feitos irmãos em Cristo, Pai. Nos ajuda, Pai. Fala conosco mais uma vez nessa noite, como o Senhor já tem falado através do louvor, através das orações. Prepara, Senhor, o momento, usa o pregador desta noite e fala ao profundo da nossa alma, que haja mudança, transformação e cura, e principalmente salvação na minha casa e na casa dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Amém? Amém. Irmãos, o que eu quero dividir com vocês nesses 15 minutos é esse texto, capítulo 5, a gente deve ter ouvido várias e várias vezes, para quem é crente há bastante tempo, já deve ter ouvido isso, né? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, ou seja, né? Abençoados são aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Quer dizer, como assim? Abençoado sendo perseguido, chicoteado, é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Mas por que não entra na nossa cabeça? Porque muitas vezes nós vamos para a Bíblia com a nossa mente já poluída, com a nossa mente já contaminada com a cultura desse mundo, uma cultura humanista. Então, nós temos essa dificuldade para entender isso. E talvez, né, esse é o desafio aqui desses 15 minutos, que é tentar trazer, através de outros textos, uma maneira da gente colocar uma lupa em cima desse texto, e a gente tentar entender de que maneira seria possível nós chorarmos e ainda dizermos que somos bem-aventurados. Amém? Irmãos, e para isso, eu queria começar dizendo assim, qual é a nossa grande necessidade, né? E muitas vezes a gente fica procurando, né? Poxa, eu preciso ir para uma igreja melhor. Nossa, essas pessoas, esses irmãos aqui, poxa vida, essa cidade que eu moro não é legal, se eu estivesse morando em outra cidade seria melhor. E a gente começa a achar um monte de dificuldade no exterior, a gente começa a terceirizar o problema. A gente terceiriza o problema, então o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o meu vizinho, o problema são os irmãos daquela igreja. Tanto é que as pessoas, quando elas vão procurar uma nova igreja, o que elas fazem? Eu vou visitar aquela igreja, vou ver se tem uma turminha legal lá para eu me enturmar. E na verdade a gente deveria procurar o quê? Vou visitar aquela igreja,
eu estou indo lá porque eu quero encontrar com Deus, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero saber se lá aquela igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, eu quero saber se lá Deus usa as pessoas para falarem comigo. Deveria ser isso, mas não, a gente quer encontrar uma igreja que seja bem, bancos acolchoados, ar-condicionado, pessoas legais, é isso que a gente está buscando. Então a gente no fundo, a gente terceiriza o problema, por quê? Porque o problema não está em mim. Então, a gente tem essa nossa tendência de terceirizar nossos fracassos espirituais. E às vezes a gente pode falar assim, poxa, miserável época em que eu nasci. Se eu tivesse nascido na época de Spurgeon, deveria ser melhor. Se eu tivesse nascido na época de Jesus, eu acho que eu era um crente mais... Na primeira igreja, né, a igreja primitiva, eu seria crente mais de verdade. Miserável geração em que me cerca, miseráveis igrejas. Nossa, as igrejas de hoje não prestam, né? Nossa, as igrejas de antigamente eram tão melhores, né? As de hoje... Então, tudo isso é uma maneira de a gente terceirizar, porque a igreja, ela é só uma comunidade que contém indivíduos. Se a igreja, ela não está fazendo o que deveria ser feito, se a igreja não está de acordo com o padrão de Deus, é porque as pessoas que estão ali dentro, elas não estão ainda totalmente imbuídas de Deus. Isso inclui quem? Quem está reclamando. Não é a igreja, é o indivíduo. Vamos lá, vamos entender isso melhor. E isso, o próprio Evangelho vai nos confrontando, né? E eu queria dividir com os irmãos um exemplo da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, graças a Deus, nós estamos numa igreja onde a palavra ela é pregada de forma expositiva, então a gente já ouviu muitas e muitas pregações sobre as cartas de Paulo, graças a Deus. Então a gente entende que Paulo sofreu, que Paulo pregava para os irmãos entendiam, daqui a pouco Paulo tinha que mandar uma outra carta, falando assim, vai lá consertar que deu ruim lá. Está tendo briga, está tendo confusão, tem uns querendo ensinar ensinamento errado, vamos consertar. Quer dizer, ele tinha acabado de ensinar, quer dizer, no início da igreja já tem um monte de coisa errada. E Paulo poderia ser, ele sim poderia dizer, miseráveis, irmãos de Éfeso, miseráveis essa igreja aqui, miserável irmão ali. Não, mas por que Paulo disse? Paulo disse assim, ele olha para dentro dele e diz assim, miserável homem que sou. A gente tem essa mania, né? A gente se esconde atrás das desculpas, a gente se esconde atrás do pecado da igreja, a gente bota a culpa na sociedade, mas Paulo não. Vamos lá no texto de Romanos 7, 21 a 24, onde Paulo ele vai mostrar um pouquinho disso, ele assume a culpa, ele não fica culpando a igreja. O verso 21 do Romanos 7, diz assim, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então aqui é uma confissão radical de que a minha luta é interna. E por que a palavra radical? Porque radical significa estar na raiz do problema. Não de conceito. Se eu ficar procurando conceitos na Bíblia, talvez eu vou ficar usando conceitos que justifiquem o contrário. Não, mas a igreja ela tem os seus erros, ela tem as suas falhas. Mas se você realmente quer resolver o problema, você vai no radical, você vai na raiz do problema. E a raiz do problema é você. A raiz do problema sou eu. Eu tenho que assumir que nós somos miseráveis, miserável homem que sou, porque eu não consigo cumprir a vontade de Deus. Aí, irmãos, eu quero dividir com vocês algumas coisas que aconteceram na Bíblia, e eu separei algumas aqui, de pessoas que tiveram um encontro com Deus, e que elas enxergaram a sua miséria. E não ficaram caçando miséria nos outros, mas perceberam a miséria em si mesmo, quando eles encontraram com o irmão mais santo que ele.
com o pastor, um pastor que era grande pregador? Não. Quando eles tiveram um encontro com Deus, foi o suficiente para ele entender. Miserável, miserável homem que eu sou. E aí, toda a questão da nossa vida espiritual, ela se resume a uma pergunta. Meu eu realmente se encontrou com a glória de Deus? A gente deve perguntar isso. Ah, mas eu me batizei, eu já aceitei Jesus, eu me converti em tal ano, fui para tal igreja e tal. Não, a pergunta aqui é, mas eu realmente me encontrei já com a glória de Deus? A palavra hebraica para a glória significa kavod, significa peso. A glória de Deus é que... E por que peso? Porque é aquilo que permanece. É algo permanente, não é algo superficial. É algo que tem uma substância, é algo importante e real. Todo mundo concorda que a vida que nós vivemos aqui hoje, ela parece real, mas ela é só um sopro, é como se fosse um vapor. A Bíblia já não ensina isso para nós? Há pouquíssimo tempo atrás, nós éramos crianças, agora nós somos velhos, aí, caquéticos, caminhando já para o nosso fim, para a nossa morte. Olha quão passageiro é a nossa vivência nessa terra. Agora, aquilo que é eterno, Deus é eterno. Podemos chamar isso de real? Porque Deus é eterno. A eternidade, ela existe. Ela é real. E ela tem mais peso do que a vida aqui na terra. Ou deveria ter. Então, kavod significa isso. Significa aquilo que tem peso, real, realidade, importância de verdade. E a Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que tiveram um encontro com o kavod de Deus, né? Esse peso da glória de Deus. Moisés, por exemplo, quando Deus desceu no Monte Sinai, a Bíblia diz que todo o monte tremia. A glória de Deus é tão poderosa que faz a própria montanha tremer. Vamos ler lá, Êxodo 19, versículo 18, diz assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha a presença de Deus que ela faz uma montanha inteira flamejar e tremer. Em Isaías, o profeta teve uma visão avassaladora no templo, ele não culpou os outros. Eu acho que até no início ele foi tentar culpar os outros ali, mas ele se viu como um homem de lábios impuros. A visão do rei, o Senhor dos exércitos, fez com que ele dissesse: ai de mim, estou perdido. Ou seja, sou um homem maldito, eu estou amaldiçoado. Ai de mim, estou perdido. Aqui está, vamos ler o relato aqui, ó. Vamos em Isaías, verso 6 lá. Vamos ler essa passagem para a gente entender o que aconteceu naquele dia. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Quer dizer, não era toda a glória de Deus que enchia o templo, só a aba da veste de Deus enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Até os seres mais santos, aí eu digo para vocês, até os seres mais santos, que no caso aqui os serafins, que foram separados para adorar o próprio Deus, não podiam suportar a glória de Deus, tanta glória. Você vê, né, os próprios serafins que foram criados para isso, você vê que eles protegem os rostos, protegem o corpo, porque a glória de Deus tem um peso muito grande, é muito forte a glória de Deus, a kavod de Deus. Verso 3, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes os batentes das portas tremeram. O texto diz isso, que até os batentes das portas tremeram, perderam a sua função. É como se tudo se comporta diferente na sua natureza, quando tem um encontro com Deus. Até a matéria física, ela treme, ela muda a sua composição diante da glória de Deus. Vocês vão entender. E o templo ficou cheio de fumaça. Então, Isaías diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido. Ai de mim.
A palavra ai, em hebraico ou grego, é uma exclamação de profundo pesar, dor e aflição, que pode ser sentida ou proferida por alguém que está sofrendo ou em grande desgraça. Uma outra explicação também, que é parecida, diz assim, é uma exclamação que pode indicar arrependimento. Ai de mim, o peso do pecado, a necessidade de intervenção divina, ou a constatação da própria miséria sem a graça de Deus. Ai de mim, olha miserável que eu sou, estou sem a graça de Deus. Isaías teve esse momento. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Aqui é os anjos dizendo isso, né? Veja isso tocou os seus lábios, por isso a tua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Ou seja, quando ele falou, sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de homens impuros, ele está reconhecendo que ele está indo para o inferno, ele merece ir para o inferno tanto quanto qualquer outro morador daquela cidade. Mas só que Isaías era um sacerdote, era um homem preparado desde a sua infância para ser um pregador, para ser um sacerdote. E ele achou, talvez ele achou que foi bom. Até um detalhe aqui, ele foi para o santuário, ele foi para esse templo, ele foi como ele deve ter ido muitas e muitas vezes para adorar a Deus. Só que dessa vez ele foi para o templo, é como se ele tivesse ido para o culto, ele foi para o culto. Só que dessa vez, aquela pessoa que ele jamais imaginou encontrar no culto, dessa vez ele encontrou. Porque muitas vezes a gente vem para o culto para encontrar com os irmãos, encontrar com os amigos, mas muitas vezes a gente não vem para o culto para encontrar Deus. E Isaías aqui, dessa vez, Deus falou assim, hoje é um pouquinho diferente, você vai se encontrar comigo. E aí ele tem um encontro com Deus. Aí muda tudo. Aí ele enxerga quem ele é de verdade. A gente só enxerga quem nós somos de verdade quando nós temos esse confronto entre o que nós somos com aquilo que é santo, com aquilo que realmente tem peso, com aquilo que realmente é importante. Se eu comparar com os irmãos, eu ficar me comparando com os irmãos aqui da igreja, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque cada um está no seu tempo, cada um está no seu limite de aprendizado. A quem mais é dado, mais é cobrado. O pastor César ultimamente está falando muito isso. Então, se você conhece bastante a palavra de Deus, então você vai ser bastante cobrado. O irmão que conhece menos, ele vai ser cobrado na porção dele. Amém? E aí a gente vê algumas mudanças. No versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, olha a mudança, Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, quando há uma mudança de postura de Isaías, você percebe assim que quando você tem um encontro com Deus, há uma mudança de postura. Você não fica, se você teve um encontro com Deus, aí você fica esperando os outros mudarem, né? Então eu tive um encontro com Deus, eu fico esperando o Jean mudar. Não, o Jean precisa mudar, o Jean precisa melhorar muito. Não, se eu tive um encontro com Deus, eu mudo. Eu me posiciono, a minha postura muda, eu me coloco à disposição de Deus. E tudo isso, a gente nem saiu do texto de Isaías aqui. Enfim, vamos dar um salto aqui. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho aqui, que desse texto, depois vocês leem Isaías, verso 6, aí o capítulo 6, do 1 ao 13, porque ali ensina o quê? A beleza a beleza radical, porque a gente acha que tudo é bonito, estar numa igreja avivada, uma igreja cheia, ou uma igreja cheia do Espírito Santo, seja lá o que for, a gente acha bonito, acha lindo. Se você faz uma viagem para fora do país, vai para um outro país, você fala, nossa, olha, como que pode isso ter sido feito por Deus, como que pode isso ter sido feito pelas mãos humanas, e você admira a beleza. Só que quando você encontra Deus de verdade, você tem um encontro com Deus, muda tudo, porque daí você enxerga a beleza da santidade de Deus, você enxerga a beleza da kavod, que é a beleza da glória de Deus. Nada que existe na terra. O mundo é maravilhoso? Deus fez um mundo belo, um mundo fantástico, mas toda a beleza que há no mundo não chega nem aos pés do que é a glória de Deus. Então você enxerga radicalmente o que é beleza. O que é beleza?
que é beleza radical? É a glória de Deus. A humilhação radical. A gente eu já estou terminando aqui. A humilhação radical. Você perceberam que Isaías, um homem santo, um crente, devia ler a Bíblia todo dia, devia orar 3 vezes por dia, jejuar 5 vezes na semana. Ele era um exemplo de crente aqui. Só que olha só, o que é humilhação radical? Não é só você reconhecer o seu pecado, não é só você falar, eu sou pecador, você também é pecador. Não, é você reconhecer que perante Deus nós não somos nada. Nós não merecemos ir para o céu, nós só merecemos o inferno mesmo. Nós não merecemos nada. Então a humilhação ela é radical. E uma pessoa que passou por essa humilhação radical foi Jó. Jó, Deus fala que ele era um homem justo, um homem perfeito. E aí, mas você vê aqui o quê? Você vê que Jó, depois de tudo que ele passou, para quem conhece a história de Jó, se você não conhece a história de Jó, leia o livro, vá conhecer a história de Jó. E depois que acontece tudo com Jó, que ele perde os filhos, depois Deus repõe tudo, ele diz assim, ó, eu te conhecia só de ouvir. É Jó falando para Deus. Mas agora os meus olhos te viram, por isso me humilho, me arrependo no pó e na cinza. Essa é a humilhação radical. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente nunca passou por isso. A gente nunca se humilhou mesmo. Uma vez eu vi um pastor dizendo que ele chegou em casa e a filha dele, uma mulher já casada, ele chegou em casa, ela achou que, ele viu ela, ele achou que ela estava ficando louca, que ela estava no banheiro, com a cabeça enfiada dentro do vaso, do banheiro, sabe o vaso? Ela estava com a cabeça enfiada lá. E ele falou assim, o que é isso, minha filha? O que você está fazendo? Ela falou assim, pai, eu estou aqui porque eu preciso me humilhar perante de Deus. Eu não sou digna de estar na presença de Deus, e eu preciso me humilhar. Ela estava se humilhando. Foi uma maneira que ela encontrou dela falar assim, eu amo a ti, Deus. Eu amo a ti por quê? Porque eu não sou nada, eu sou pior do que um verme, eu sou pior do que tudo. Ela enfiou a cabeça dentro do vaso. Isso é humilhação radical. A gente quer ser radical, então a gente tem que aprender a se humilhar, a ser humilde radicalmente. E a pureza radical é os serafins. Você vê que o serafim traz para Isaías uma brasa viva. O que deveria trazer juízo, na verdade, traz purificação e perdão. Isso nos mostra que a graça de Deus não apenas cobre o nosso pecado, o meu pecado, mas me purifica na sua raiz. Ele purifica ali no nosso âmago. E aí é só Deus que pode fazer isso. Então isso é a pureza radical. Eu sou puro, eu virei crente agora eu sou melhor do que os meus irmãos do trabalho. Agora eu sou melhor do que os amigos do serviço. Desculpa. Não, você só melhorou um pouquinho e talvez porque as pessoas sabem que você é crente. Mas será que você encontrou essa pureza radical de você purificar o seu íntimo, a tua alma? Por fim, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Tinha mais páginas aqui, tá? Mas eu acho que é o suficiente. Eu queria falar, só para resumir isso aqui, é isso. Que nós encontremos a glória de Deus, que a gente busque essa glória de Deus para o nosso dia, que a gente venha para o culto buscando a Deus. Não vir para o culto porque eu quero saber o que o pastor vai pregar hoje. Não, fala assim, eu quero ir para o culto, eu quero ter um encontro com Deus. Porque se você tiver um encontro com Deus, você não vai continuar sendo a mesma pessoa. Tudo vai ser transformado. Desde a última célula do teu corpo até a tua alma, até a raiz do profundo do teu âmago vai ser mudado. Se você tiver um encontro com Deus e que nós estejamos ansiosos por isso, a encontrar essa glória de Deus, a glória que há no nome de Deus e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor, glorificar esse nosso Deus querido.